Ninguém tem coragem de dizer, mas eu tenho. Eu amo as ciências humanas. Mas isso é só minha opinião. Expressar nossa opinião é um direito, mas se torna irrelevante quando a gente vê que as humanas e as exatas elas se complementam, elas fazem parte da nossa estrutura social, educacional. E debater sobre a importância das exatas e das humanas é importante. Refletir sobre isso, como a reflexão que eu estou puxando agora. Uma vez, um grupo de alunos de uma aula que eu estava dando na escola, adolescentes, já prestes a se tornarem adultos, final do ensino médio, terceiro ano, e eles começaram a falar entre eles lá quem gostava mais de exatas, de humanas. Isso surgiu por causa de uma prova que era de exatas, mas que na semana anterior tinha tido a prova de humanas. E eu fiquei observando, né? Então a gente está vivendo um momento histórico que não tem melhor momento para refletir sobre isso. Há 100 anos atrás, mais ou menos, foi quando rolou a última pandemia. Atualmente, o que a gente está passando requer reflexões sobre a economia, né, sobre o aspecto financeiro e sobre a saúde, número de mortos, como lidar com um vírus desconhecido, algo que vem assolando o mundo que ainda está sem controle. Então a gente repara que todo o conteúdo educacional de determinada região ou país deve acompanhar a sua historicidade, a sua base histórica, ou seja, toda a história de uma região, de um país, de uma nação. E por que precisa estar alinhado com a historicidade de cada região, o conteúdo educacional? Porque em determinado momento você pode ter ou precisar, né, perceber que as exatas estão precisando de um apoio, de um suporte ou de uma inovação. E em outros momentos a gente percebe que as humanas também. As duas são importantes. As exatas tratam de números, né, estudam fórmulas, cálculos, figuras geométricas. E ainda que muitos cálculos não deem resultado exato, elas são chamadas de exatas. Mas porque é uma parte mais, vamos dizer assim, hoje com a informática, com a era da internet do computador, as exatas também funcionam muito bem, com os algoritmos, com essas questões de números, gráficos, como os de agora, número de mortos. Porém, o que trata do ser humano, o que trata de questões como empatia, solidariedade, humanismo, respeito ao próximo, direitos e deveres, isso tudo vem das humanas. Um exemplo bem claro é que aqui em Búzios, a maioria das escolas trabalham com um segundo idioma, né? O espanhol, porque em Búzios tem muitos argentinos vivendo ali. Boa parte, ou nem sei, talvez a maior parte, maior acho que não, mas boa parte da população de Búzios vem da Argentina. Então tem muitos deles trabalhando ali, vivendo ali e interagem com os brasileiros a todo momento, socialmente. E por isso, em Búzios, eles aplicam como idioma, né, para aprendizado nas escolas, o castelhano, o espanhol, antes mesmo do inglês, o que era muito comum e ainda é em qualquer escola, pelo inglês ser uma língua universal. Mas Búzios, por exemplo, talvez seja mais importante para a população de Búzios aprender espanhol do que aprender o inglês. Ainda que o mundo, a globalização, perceba que o inglês é universal e que ainda é a língua mais importante a se aprender, para determinadas regiões pode ser diferente. Então, galera, o que eu trago aqui hoje é uma reflexão sobre isso, sobre o momento que a gente está vivendo, a transformação do número de mortes de pessoas, né, o que a galera hoje em dia chama de CPF, em números. Estão transformando o CNPJ em indivíduos, em pessoas, ou seja, estão personificando CNPJs e enumerando vidas. Então tem um movimento agora que se chama Os Enumeráveis. Trata um pouco disso, das vítimas do Covid. E pelo que eu entendi, ainda não me aprofundei no assunto, no movimento,
Mas a ideia é não deixar com que esse número de mortos se tornem só números. Que eles possam ficar na nossa história, dar rosto a esses números, dar uma compreensão mais profunda a esses números de mortos, não deixando que sejam só números, fazendo com que a gente lembre para o resto das nossas vidas e também que isso fique registrado na história, nos livros de história no futuro. Nesse momento, as exatas continuam sendo extremamente importantes para levantar nossa economia, mas são as humanas que há um tempo atrás, por esse mesmo governo, algumas disciplinas de humanas foram banalizadas, marginalizadas. São elas que continuam botando sentimentos dentro da gente, continuam ensinando a gente a respeitar o próximo, a buscar um convívio mais harmônico. Então é isso aí. Exatas são números, fórmulas, cálculos, humanas, sociologia, filosofia, educação física, história. Não deixem que as pessoas marginalizem esse tipo de coisa. Não permitam que isso aconteça. É responsabilidade de cada um de nós deixar algo de bom para as gerações que estão vindo. Então é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa. Se não puder ficar em casa, tome os devidos cuidados. E não banalize o número de mortes que a gente está tendo. Um abraço forte.